o time está seguro, o time está segurando a onda. A organização tática está mantendo o time vivo no jogo, porque quem conhece futebol sabe que com 0-0, você bem ou mal está jogando mal, não importa, um lance ou outro, um pênalti, uma bola parada, um gol contra, um escanteio, você torna o jogo viável e possível ao seu alcance o tempo inteiro, desde que você consiga se segurar. E foi exatamente isso que aconteceu. Muito, muito mérito da organização tática deste time no setor defensivo, mesmo todo depenado de jogadores. O Corinthians termina o jogo, o segundo tempo, porque o Corinthians não tinha o Memphis Depay nem o Garro para o meio de campo. Joga o Vitinho, toma uma paulada ali no tornozelo do Ganso, o Ganso até tomou um cartão amarelo logo no início, Vitinho não volta para o segundo tempo. Quem que você tem para colocar ali? Porque aí você tem Romero, Tales, jogadores de outras características, você não tinha outro meia para colocar ali naquele lugar. Sem esse meia, ele coloca o Arthur, menino da base, volante, muito bom de bola, hein? Personalidade, alto, joga com classe, errou um lance ou outro ali de tomada de decisão, mas faz parte, tem que tomar cuidado com esse garoto, cuidar direitinho, porque olha, parece ter muito talento para jogar no profissional. Postura, talento, precisa ganhar cancha, ter espaço e oportunidade para jogar. E aí ele volta sem essa opção de um outro meia, ele recompõe o time de outra maneira, o Corinthians termina o jogo, depois o Guinegão precisa sai o Guinegão, entra Romero e Tales, jogadores que a torcida já está meio com uma relação de certa maneira desgastada, mesmo assim precisaram dele, os dois entraram, corresponderam, Tales participa do lance que sofre a falta, que origina o gol do Mateuzinho na cobrança de falta. Então, é importante como esses jogadores entraram bem, entraram ligados na partida, entendendo o contexto do jogo, que era um jogo de segurar e de repente aproveitar uma escapada. Um time sem meio armador, um time que precisou usar 3 laterais esquerdos. O Hugo, lateral esquerdo, não jogava desde o dia 3 de maio. Desde o dia 3 de maio ele não entrava em campo. Entrou muitas vezes para fazer uma espécie de volante, nem era a posição dele. O Corinthians termina o jogo com o Hugo fazendo uma espécie de volância ali, ao lado do Ranieri, do Anrileri. Então é um Corinthians que termina o jogo da maneira que deu, da maneira que dava, com jogadores que nem estão jogando nos últimos tempos. O Hugo virou o terceiro reserva da lateral esquerda, termina o jogo jogando como volante, e assim o Corinthians foi até o final. Então, são 3 pontos para valorizar demais. O Corinthians abriu 7 pontos do primeiro da zona do rebaixamento. Como bem disse o Dorival na coletiva, a situação ainda não é tranquila, mas respira, busca esse resultado fora de casa depois de tropeços dentro de casa. E a verdade é uma só, né? O Corinthians jogou bem vários jogos desse campeonato e não conseguiu a vitória. Dessa vez, o Corinthians não jogou tão bem, mas conseguiu a vitória. Uma hora isso precisava acontecer a favor do time de Dorival Júnior. Veio em boa hora, veio no Rio de Janeiro contra o Fluminense no Maracanã. E falei aqui do setor defensivo, da organização e dessa, entre aspas, virada de chave na sorte, que hoje de fato não jogou bem, mas conseguiu os 3 pontos, diferentemente de alguns outros jogos. O que eu quero destacar aqui? Das últimas 12 partidas do Corinthians, ele tem só 2 derrotas. 2 derrotas em 12 partidas. E outra, nos últimos 5 jogos, o Corinthians tem 4 vitórias. Só perdeu 4 vitórias e um empate. Dos últimos 5 jogos, o Corinthians não perdeu nenhum jogo. 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. E dos últimos 12, o Corinthians só perdeu 2 jogos. É uma sequência importante, principalmente porque ela vem num recorte de temporada em que o Corinthians não pode contratar ninguém e que vive tendo que se remendar e usar a base muitas vezes por falta de opção para compor tantos desfalques por suspensão e principalmente por lesão. Então, é de fato uma sequência de resultados importantes e que a gente tem que valorizar, porque o Dorival Júnior está conseguindo encontrar soluções onde muitas vezes ninguém imaginava, ou não esperava, ou não acreditava, certo? Então, assim, o Corinthians agora, num passado bem recente, pegando agora esses últimos jogos, venceu o Fluminense fora de casa,
Venceu o Vasco fora de casa. Venceu o Atlético Paranaense fora de casa. Pegou o Palmeiras, o Corinthians com o time todo remendado, cheio de desfalques, o Palmeiras brigando pelo título brasileirão, o Corinthians arrancou um empate desse time do Palmeiras e sobreviveu àquele jogo. Garantiu vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Tudo isso aí sem vários dos seus principais jogadores. A próxima rodada é contra o Sport fora de casa, mas o Corinthians jogará só no domingo que vem. Então o Corinthians vai ter aí uma semana livre, ótimo, vem grande momento para o Corinthians trabalhar, sentar, trabalhar, recuperar jogador. O Guinegão está suspenso, o Breno Bidon, que estava suspenso hoje, volta, e o Yuri Alberto deve ser o titular no lugar do Guinegão. O Memphis Depay, com edema, é dúvida, vamos ver como é que se ele consegue chegar para esse jogo. Garro, com esse problema na panturrilha, é dúvida também. Ranieri muito provavelmente deve ficar à disposição, assim como o Martins, que vamos ver porque teve esse probleminha no tornozelo, então agora a gente não sabe mais se o Martins vai ter essa condição para jogar. Enfim, entre as suas indas e vindas, o Corinthians vai para a Ilha do Retiro com alguns desfalques importantes ainda, mas com alguns retornos e, no meu entendimento, com condição, seja quem for que estiver em campo, com condição de ir lá e buscar mais 3 pontos contra um time que a gente sabe já está só esperando a hora de ser confirmada o seu rebaixamento à Série B. Portanto, oportunidade de fazer 6 pontos em 2 rodadas, descolar de vez ali da parte de baixo, subir na tabela e levar essa motivação para a rodada seguinte, que vai ser difícil contra o Flamengo, na sequência do jogo contra o Sport. E aí, quem sabe, com muitos desses jogadores de volta para bater de frente com, talvez não, o melhor elenco da América do Sul. Pegar o Flamengo, pegar o Fluminense todo remendado é uma coisa, os reservas do Fluminense. Pegar o Flamengo é outra. O Corinthians precisa ter os seus principais jogadores para pegar um jogo difícil como vai ser daqui a 2 rodadas. Tá certo? É isso que eu enxerguei desse Corinthians 1, Fluminense 0 lá no Rio de Janeiro. Um jogo importante que dá moral para esse elenco, dá moral para o Dorival Júnior, e agora tem um tempinho para trabalhar, para pegar um jogo também viável de buscar uma vitória, mesmo com alguns desfalques. Em alguns momentos parecia um Gilmar Fubá piorado, porque errou passe, ele... 2 lances que eu vi que ele poderia ter mordido, chegado junto e foi meio devagar, eu não curti. Mas vi qualidade nele também. O passe pra frente, correr com a bola pra frente, sabe? Assim, quando o Corinthians tá perdendo, meu irmão, sai fumaça do meu nariz, eu detono todo mundo num pós-jogo. Mas desculpa, né, velho? Quando o Corinthians tá ganhando, eu faço as minhas críticas pontuais. Mas só se o time estiver jogando muito mal. Desculpe, o Corinthians não jogou mal contra o Fluminense. Tá? Engole essa. O Corinthians não jogou mal contra o Fluminense. O Corinthians jogou feio. Não é que jogou mal. Jogou feio. É que é difícil, né? Você tem uma sabedoria de... Não conhece nada de bola, né? Pra saber essa diferença. Jogou mal e jogou feio. O Corinthians não jogou mal. O Corinthians jogou feio. Né? 5-4-1. 4-5-1. Linhas próximas. Fechadinho, marcando, não deixou o Fluminense trocar passes por dentro, não deixou o Fluminense se criar pelos lados, mas também jogou feio. Não deu para triangular lá na frente, fazer jogadas maravilhosas, até porque a gente não tinha o Garro para criar, a gente não tinha o Memphis para... Né? O Memphis tem hora que ele consegue trazer um equilíbrio pro time, calma, entendeu? A gente não tinha um Carrillo para ninguém roubar a bola dele, ele dá aquelas giradinhas dele aqui, que ninguém toma a bola dele. A gente tinha 7 desfalques. Entendeu? A gente jogou modo Mano e Tite, como diz o Dalmo. E o Vitor Pereira também, né? Tinha jogos assim. Então, existe uma diferença entre jogar mal e jogar feio. A gente jogou feio, porque o jogo foi feio. O Fluminense, tecnicamente, também foi mal. Entendeu? E a gente conseguiu amarrar o jogo e buscar uma bola. Tem que ser assim, às vezes. Repito o que eu falei no pós-jogo, né? Repito. Não sei se alguns conhecem o livro, né, de Eclesiastes, mas há tempo para todas as coisas, tá? E eu vou acrescentar. Há tempo de jogar feio,
há tempo de jogar bonito, há tempo de defender, há tempo de atacar. Entendeu? Né? Há tempo de economizar, há tempo de gastar, há tempo de lançar jovens, há tempo de apostar nos veteranos. A vida é assim, sabedoria, há tempo para todas as coisas. O jogo sábado no Maracanã era tempo de meter uma retranca. Eram 7 desfalques. O Renato Gaúcho, meu irmão, ele é louco, ele ataca. Entendeu? Ataca, 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 ataca. Vai ver quanto é que foi. Vai ver os jogos do Fluminense, é tudo com gol, velho. Entendeu? Você pega aí Fluminense. Você pega Fluminense, Atlético Mineiro. Você pega uns jogos assim, o Fluminense é louco, velho. Então a melhor coisa que o Corinthians fez, o Dorival, foi definir essa estratégia. Tá? Mas o Fluminense poupou alguns jogadores, mas entraram no segundo tempo. E tem outra coisa, tá? E tem outra coisa. A questão não é o Fluminense, a questão era nós. O Dorival teve que jogar com 3 zagueiros porque não tinha volante pra colocar. O Rian foi titular, velho. Vocês têm noção? Vocês têm noção quando o Rian é titular, é porque o negócio tá feio, mano. Né? Porque o Rian, sim, a gente já pode definir que é fraco. Tá? O Rian é fraco, esforçado, mas fraco, tecnicamente horroroso. É um Rony da vida. O Rian, qual a diferença do Rian pro Rony? Eu não vejo nenhuma diferença. Mas esse a gente já viu dezenas de jogos. Entendeu? Então, meu irmão, eu acho que o torcedor corintiano tem que ir com mais calma, sabe? E saber também curtir a vida, né? Senão a vida fica pesada demais, sabe? Postagem do menino do Memphis Depay no Instagram, o que tá pegando? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que tá pegando aqui do Memphiseira. Tomara que o Memphis não esteja causando, né? Não vi nada aqui. O Memphis não tem nada no stories dele. Engraçado, stories